Só tem que tirar o áudio aí dos telefones. Vamos lá. Nós vamos falar, nós estamos numa série a respeito da vida de Jesus e hoje nós vamos falar da mesa de Cristo, tá? E a gente tem bastante coisa interessante para compartilhar com você aqui. E eu estava até falando com os meninos aqui, que a camiseta da pastora Vanessa é igual a nossa, viu? Opa! Essa aqui é a top de linha da comunidade, é a vermelha, com a cruz e o leão. Então, a gente está falando hoje aqui, eu até comentei com os meninos, que a gente vai falar de uma parte da vida de Cristo que ninguém quer se parecer com ele. É esse momento em que ele está sentado à mesa e acontece bastante coisa nessa mesa e a gente vai tratar um pouco a respeito disso, tá bom? Cada um vai falar um pouquinho aqui e a gente vai tentar seguir uma linha de raciocínio dentro daquilo que é essa proposta aí, que tem nos 4 evangelhos, né? O momento em que Jesus se assenta à mesa com os discípulos. E eu tenho certeza que nós vamos, através do Espírito, liberar algumas chaves espirituais para a tua vida aqui nessa noite. E tenho convicções aí de que Deus vai falar com você. Amém? Eu vou orar, o Dieguinho vai abrir a série e depois a gente segue na sequência aqui. E depois o comilão ali vem para cá para falar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nessa noite para abençoar esse povo que está nos recebendo em casa agora, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa fluir, ó Deus, através de nós, e que a Tua bênção, que a Tua graça, Senhor, se manifeste através das palavras que serão liberadas aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que o Teu reino venha, Senhor, sobre a nossa vida. Nós somos limitados, nós precisamos de Ti, sabemos que nada temos se do céu não nos for dado, Senhor. Por isso, que haja uma voz profética, Senhor, ecoando em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Dieguinho, é com você. Bora. Vamos lá. Para falar da ceia, eu vou iniciar aqui. Quero compartilhar com os irmãos livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 até o 20. Diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Para a gente iniciar aqui, eu queria compartilhar primeiro a questão do simbolismo. Quando Jesus fala do pão e quando ele fala do vinho, isso quer dizer que é a carne de Jesus e o sangue de Jesus. Para isso, se a gente for lá para o livro de João, deixa eu pegar aqui a referência, João 6, 53 e 54 fala que se você não comer da carne de Cristo, não beber do sangue de Cristo, você não tem parte com ele. E aí Jesus fala no versículo seguinte que aquele que comer da carne e beber do sangue tem a vida eterna. E no final de tudo vai ser ressuscitado. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de deixar essa reflexão sobre a questão do pão e do vinho, sobre comer e beber a carne de Jesus e o sangue de Jesus. A gente precisa estar atrelado a isso, a gente precisa estar incluso nesse relacionamento. Quando Jesus fala que vocês precisam comer e beber, vocês precisam fazer parte de mim, para que a minha vida esteja em vocês e vocês estejam em nós. Então, o primeiro ponto importante da ceia que eu vejo é esse: a gente precisa ceiar com esse intuito, comer da carne e beber do sangue, para fazer parte de Cristo e Cristo está em nós. Esse relacionamento tem que fluir entre nós e Cristo. A segunda parte, eu acredito que Jesus ele nos ensina como preparar uma mesa, né? Quando Jesus ele pede para os discípulos irem encontrar um lugar, eles vão, encontram um lugar, e aí Jesus coloca os 12 apóstolos, os 12 discípulos na mesa. E como assim eles ensinam a preparar uma mesa? Se você for olhar para a vida dos apóstolos, os 12 têm características distintas, muito diferentes um do outro. A gente pega o Pedro é um cara que falava muito, um cara marrudão, teimoso. Aí a gente vai para o João era o cara do amor,
é o discípulo do amor. Aí a gente vai para os 2 Tiagos, tem um Tiago que é fervoroso e tem um Tiago que é considerado o menor. Daí a gente vai para o Judas, que é o traidor. Fora os outros, cada um tem uma característica diferente. E é interessante que na mesa de Cristo tem espaço até para o traidor. Então isso é desafiador. Quanto que nas nossas mesas tem um espaço até para o traidor, mas na mesa de Jesus tinha espaço para o traidor. E se você seguir o capítulo 22, mais adiante, os discípulos estão discutindo para ver quem é o maior, né, entre eles. Quem será que é o maior? Quem é isso, aquilo? Aí Jesus começa a falar para eles assim, cara, com vocês não tem essa de quem é o maior, quem é o menor. Com vocês é pelo contrário. O maior de vocês que seja o menor. E aquele que dirige também seja o que serve. Ou seja, tem mais uma lição aí dentro dessa questão de que a mesa de Jesus todos são iguais. Na mesa de Jesus ele nivela todo mundo, todos são filhos, todos têm o mesmo direito ao pão, todos têm o mesmo direito ao vinho. Então essa característica também da mesa. E aí, durante esses dias aí, estava assistindo, faz um tempinho, assistindo uma série de pregações do Paulo Borges pelo Instagram, e curiosamente estava falando sobre a mesa. E ele trouxe algumas reflexões, trouxe algumas perguntas. Ele deixou uma pergunta que eu acho interessante a gente compartilhar aqui também, que é em questão da mesa. Qual é o nosso propósito e objetivo de assentar a mesa de Cristo? A gente se assenta para poder satisfazer os nossos desejos, sentar à mesa de Jesus para poder que Jesus faça as coisas por nós? Ou ao contrário, a gente se assenta à mesa para ouvir o que Jesus tem para falar para nós, para comer do alimento que Ele propõe para nós? Eu acho que essa reflexão é bacana da gente ter. Não é o que a gente quer, a gente não se assenta para que Jesus realize os nossos sonhos, os nossos desejos. É ao contrário, a gente se assenta à mesa para estar disposto a receber aquilo que Jesus tem a oferecer para nós. Eu acho que isso é interessante. Mais uma questão, e quando nós preparamos as nossas mesas, como é que nós fazemos isso? A gente consegue incluir pessoas, como Jesus conseguiu, de características distintas? Será que a gente tem essa capacidade de incluir nas nossas mesas, quando a gente se assenta para a comunhão? Será que a gente tem a capacidade de incluir até o traidor? Eu acho que isso a gente tem que parar para pensar, porque a ceia diz muito sobre isso. Diz muito sobre a inclusão das pessoas, com características diferentes. Mas o perdão de Jesus, a misericórdia está aí para todos. Então a gente tem que refletir bastante sobre isso. Até ele dá um exemplo que eu achei bacana. Ele falou assim, cara, a gente precisa incluir as pessoas na nossa ceia. Quando eu vou num restaurante, o garçom está me servindo, ele faz parte também. Não é porque ele está me servindo que ele não faz parte. Eu preciso tratar o cara bem. Aliás, se ele não me servir, como é que eu como? Então ele também está à mesa junto comigo. O fato de ele estar servindo não quer dizer que ele não está à mesa junto comigo. Então eu tenho que tratá-lo bem. E isso vai dos nossos relacionamentos. A gente precisa tratar bem as pessoas. A gente precisa, por mais que as pessoas são diferentes, a gente precisa ter amor por essas pessoas. Então acho que isso é uma característica bacana também da mesa de Jesus. E aí, para a gente encerrar em relação a isso, eu gostaria de compartilhar uma questão de que às vezes surgem muitas dúvidas, se eu devo tomar ceia, se eu não devo tomar ceia. Cara, eu acredito que todo cristão, o dever do cristão é tomar ceia. Às vezes as pessoas estão afastadas, às vezes as pessoas estão em dúvida, mas cara, se a ceia, cara, é o pão e o sangue que vai te trazer vida, cara, então é necessário que você se assente para tomar a ceia. Acho que a única coisa que a gente precisa ter é a consciência. Se a gente for lá para Coríntios, quando Paulo começa a advertir a igreja, e ele começa a advertir, fala como que tem que ser a ceia, cara, a galera estava fazendo tudo errado, estava uma bagunça. Os caras estavam divididos, os caras faziam 2 cultos de ceia, um só com os importantes, as pessoas que não eram importantes, uns comiam demais, outros nem comiam, então estava tudo errado. Aí Paulo, depois mais pra frente, Paulo vai falar, examina-se o homem assim mesmo, e assim, coma e beba do pão e do vinho. Então a gente precisa, como cristão, é necessário, contanto que a gente também tenha essa consciência do que é a ceia, para que eu tomo a ceia, qual a importância de eu tomar a ceia, e não deixar de tomar, para que a gente faça parte de Jesus, para que a gente esteja em Jesus, faça parte do pão, faça parte do sangue, faça parte da comunhão também. E aí, para encerrar, eu acredito que a ceia é um memorial que a gente tem que fazer. O próprio Jesus falou, faça isso em memória de mim. Eu acho que toda vez que a gente se assenta, cara, para tomar a ceia, a gente tem que estar com a nossa mente direcionada para isso, cara. Jesus um dia vai voltar, cara. Jesus um dia vai voltar para nos resgatar, cara. E a ceia não vai ser aqui, vai ser lá com Ele. Tem uma mesa preparada para nós lá com Ele na eternidade, cara. Prontinha para a gente se assentar à mesa e viver com Ele eternamente. Então eu acredito que a gente tem que refletir sobre isso também, sobre a mesa de Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Rapaz, saiu igual uma metralhadora aqui. Meu Deus. Não, deixou o pergaminho de lado e foi embora, cara. Amém, amém.
Hoje a gente está com o Gilmar aqui, é um filho, discípulo nosso também, faz parte da comunidade há muito tempo. É um cara bastante inteligente, leitor da palavra, e ele também vai nos abençoar aí uma breve palavra aí nessa noite. Manda ver, Gilmar. Amém. Graça e paz novamente. O que eu vou falar hoje um pouco sobre a trajetória do traidor. Eu vou começar falando um pouco sobre Mateus, no livro de Mateus, capítulo 26, no verso 6, onde fala sobre o jantar em Betânia. E diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso perfume, que derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Ao verem isto, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Agora no verso 14, a Bíblia diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis para que eu entregue a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava uma oportunidade para o entregar. Agora no verso de número 22, número 20 diz assim: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, se entristecendo muito, comeram um por um, a perguntar-se: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. É verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele que por quem o Filho do Homem é traído, melhor se seria se não tivesse nascido. No verso número 25 diz assim: então perguntou-lhe Judas, que o traía: por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. O interessante dessa trajetória de Judas junto com Cristo é que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele sempre soube que Judas o trairia em um momento da sua trajetória, da sua vida. Jesus sempre soube disso, e mesmo assim, ele, por ser Deus e 100% homem, ele o chamou. Mas quando Jesus chamou Judas para trair para o discipulado, a gente tem que entender que Judas, ele ainda não era o traidor. Ele se tornou o traidor com o decorrer da sua trajetória no ministério. Ele podia até ter isso dentro do coração dele, algumas coisas ele vazava, mas ele era um pregador da palavra. Quando Jesus anunciou para que os discípulos fossem a todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura, em meu nome falarais coisas extraordinárias, Judas estava naquele meio. E Judas Iscariotes teve essa missão e foi abençoado e abençoou muitas pessoas ali. Outra coisa que a gente tem que entender, que quando Jesus andou sobre o mar, que Jesus ele acalmou uma tempestade, o Judas ele estava naquele barco, ele viu Cristo fazer todas essas coisas. Ele viu todas essas coisas, mas só que a trajetória começou a mudar a vida desse homem. E a tal ponto que ele começou a deixar o próprio diabo entrar na vida dele e corromper todas essas coisas. E a Bíblia é bem clara no verso 14 em diante, que ele diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Judas foi aos sacerdotes para oferecer Jesus. Porque se você for ver a história, os sacerdotes, eles procurariam matar Jesus não no começo da Páscoa, mas sim no dia 8, no 8º dia depois da Páscoa, porque a intenção de matar Jesus era fora da aglomeração. Mas só que a proposta que Judas fez aos sacerdotes mudou toda essa trajetória, todo esse plano que os sacerdotes tinham para matar e prender Jesus.
Uma das coisas que o povo pensa, poxa, o pessoal quer ter uma trajetória como Jesus, quer ser Jesus, mas não é fácil. Se você for ver as entrelinhas, os contextos, você vai sofrer muito, porque Jesus sofreu bastante. Então você tem que entender que estar na pele de Jesus, você vai se abençoar e abençoar muitas pessoas, mas você também vai padecer. Aquilo que Jesus diz, se você estar no reino de Deus, pregar a palavra, pegue a sua cruz e siga-me. E siga-me. A cruz é um símbolo, um sinal de sofrimento, de coisas que nós, muitas das vezes, dependendo da pessoa, a pessoa até não consegue suportar. Mas uma coisa que eu achei bem interessante nessa passagem, nesse trajeto de Judas, é que eu estava comparando algumas versões da palavra de Deus, e quando a Bíblia diz no versículo de número 15, que diz que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, ele pediu 30 moedas de prata para dar a cabeça de Jesus, entre aspas, de bandeja para os sacerdotes. Porque, entre aspas, porque através de um beijo ele entregou Jesus. Mas se a gente for ver no livro de João, aí eu estava vendo na linguagem de hoje, no capítulo 12, aí diz assim: mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, esse perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Uma coisa que eu achei bastante interessante, no jantar em Betânia, quando aquela mulher pega o vaso de alabastro e derrama sobre Cristo, o que acontece? Judas, ele fica indignado, porque aquele vaso era muito caro, então ele sabia que aquele vaso, aquele perfume, aquele vidro de perfume, aquele vaso de perfume, ele valia mais de 300 moedas de prata, mas ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Se a gente for pensar bem, para Judas, um vidro de perfume tinha mais valor do que o próprio Cristo. Para Judas, um vidro de perfume tinha mais valor do que o próprio Cristo. Por quê? Porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas o vaso de perfume ele valia mais de 300 moedas de prata. E uma coisa que a gente tem que entender é que você estar na pele de Jesus, você tem que saber que muitas pessoas vão te abençoar, muitas pessoas vão te ajudar, mas muitas pessoas vão te apunhalar por trás. Aquelas pessoas que no começo te aplaudiam, muitos pode ser que queiram te apunhalar por trás, porque Judas Iscariotes fez exatamente isso. Jesus, ele foi extremamente traído por um homem que um vaso de perfume para ele tinha muito mais valor. Hoje nós temos que entender que a gente tem que ter prioridades no reino de Deus. Temos que ter uma base forte. Para quê? Para que nós não venhamos um dia achar que Cristo seja menos valioso do que algo que seja fútil para nós hoje, que às vezes para nós venhamos achar que isso seja mais importante do que o reino dos céus. Porque a gente olha para Judas e a gente vê que Judas dava mais valor no vidro de perfume. Ele era capaz de vender um vidro de perfume por mais de 300 moedas de prata, incapaz de ser fiel a Cristo até a sua morte. Às vezes a gente hoje começa a trair Jesus da mesma forma. Às vezes aquilo que para a gente é insignificante hoje, às vezes hoje a gente começa a mudar de lugar. A gente entende que Cristo tem que tomar o centro das nossas vidas, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, sempre está em cima de todo, mas se a gente não tomar cuidado com o que nós fazemos, com as coisas que nós pensamos e com aquilo que nós fazemos com a trajetória da nossa vida, esse lugar de Cristo pode ser que ele venha a ser ocupado por algo fútil. Às vezes você e eu venhamos fazer exatamente o que Judas está fazendo
Quando você fala, hoje eu não posso ir para a igreja, hoje eu não posso servir mais a Cristo, por quê? Porque você está colocando um vidro de perfume acima do Salvador. É isso que nós temos que entender, que nós temos que deixar sempre Cristo acima de tudo. As outras coisas são coisas passadas. Aquilo que a Bíblia nos diz, buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que as demais coisas? É casamento, é filho, é trabalho, é tudo. Todas são demais coisas. A gente não pode fazer com que o lugar de Cristo, tirar ele do centro da nossa alma e colocar um vidro de perfume acima. Nós não podemos colocar um vidro de perfume acima das coisas de Cristo. Nós temos que entender que o lugar de Cristo é o lugar de Cristo. Nós, eu, você, todos nós, se tirarmos o lugar de Cristo e colocar outra coisa, nós vamos ter uma incomunhão eterna. Você nunca vai ser feliz na sua vida, a sua alma vai ser extremamente prejudicada, vai ser extremamente atormentada pro resto da tua vida. Por quê? Porque aquele lugar não é o lugar do perfume, é o lugar de Cristo. É isso que nós temos que entender, que a ceia do Senhor, ela foi aglomerada por muitas coisas. E Jesus sabia que o diabo tinha entrado nele, Judas Iscariotes, numa santa ceia. E ele participou da ceia e comeu do mesmo prato do que o mestre. Ele comeu do mesmo prato do que Cristo, endemoniado. Boa! Endemoniado. Boa! Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Que o diabo apoderou-se de Judas e eles, endemoniado, ele estava participando da ceia. Mas ele olhava para Cristo, mas ele falava no seu pensamento que Jesus era inferior a um vidro de perfume. É isso que eu quero que vocês entendam. Nunca tire o lugar de Cristo da posição que tem que ser de Cristo. Nunca. A Santa Ceia vem nos mostrar isso. Que o lugar de Jesus na sua vida, na minha vida, tem que ser sempre no lugar dele. No centro das nossas vidas, no centro das nossas almas. Nunca querer tirar as coisas de Cristo e colocar um vidro de perfume, colocar uma esposa, colocar um filho, um trabalho, nunca. O lugar de Jesus é intocável. É isso que você tem que entender. O lugar de Jesus é intocável. Você não pode ser o diferenciador, o mártir dos nossos tempos e vai tirar o lugar de Jesus. Não, o lugar de Jesus é eterno. Se você quiser tocar na alma, no lugar de Cristo, você vai arrumar para a tua cabeça, meu querido. Porque não pode, não deve. Tanto é que Judas Iscariotes, depois que ele viu que tinha feito uma lambança, ele se suicidou. Mas isso que eu quero que você entenda, para me fechar, porque eu acho que já passou. Já passou. Eu deixei ir. Já foi, já estourou. Já estourou, né? Já. Então vou encerrar. Diga assim, agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Palmas ao Senhor. Muito boa a reflexão, muito boa, muito boa. Muito boa. A gente deixou fluir porque tava na conexão aí. Então, eu nem ia falar. Nem ia falar, ele chegou aqui. Eu não quero falar, eu não vou falar. Mas eu tenho certeza que essa reflexão abençoou a sua vida. Foi muito fera mesmo. Que bacana, hein? Deus abençoe sua vida, Gilmar. Deus abençoe sua vida. Ó, tem gente até chorando aqui na live. Ó, o pessoal colocando carinha de choro aqui pela ministração. Muito boa. Deus abençoe. Vamos falar então. Vamos lá, Tom. Tá bom, É contigo, Tom. Tom vai assumir agora aí. Vamos continuar aqui no Mateus 26, a partir do 17, fala assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 discípulos. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes, certamente um de vocês me trairá. Como bem expôs aqui já o Gilmar, o nosso amigo Judas. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu.
Senhor. É engraçado que quando aperta ninguém tem problema, né? Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A gente está num contexto aqui que Judas já havia traído, já havia vendido Jesus, né? Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, mostrando aquela questão da humildade que ele queria deixar para os discípulos que iriam implantar a nova igreja. A Santa Ceia é descrita nesses evangelhos que a gente já tem nas escrituras, os sinóticos. É uma instituição de Cristo juntamente com o batismo, simbolizado bem, como o Diego expôs aí, pelo pão e vinho. A Páscoa está em Êxodos lá 12 e 18, foi quando o povo saiu do Egito e saiu correndo. A questão interessante do pão sem o fermento é porque eles não poderiam demorar. Eles tinham que meter o pé daquele país, daquela nação que há muito escravizava eles. Por isso Deus fala que não podia levedar a massa. E aqui é muito interessante esse contexto que a gente está... eu peguei conversei um pouco com o Diego e a gente estava um pouco na mesma linha em relação às características dos apóstolos. É muito bom a gente tentar entender que na nossa comunhão, na nossa Santa Ceia de hoje, não é diferente. É diferente as pessoas, os nomes talvez, é diferente a geografia, é diferente a história, porém as características não mudam muito. A gente vai ter pessoas na nossa comunidade, igualmente a gente tinha naquela mesa, naquela ceia, naquela intimidade. E eu fiquei refletindo, somente a pessoa de Jesus, somente uma pessoa com a autoridade que ele tinha para poder conseguir reunir numa mesa 12 pessoas de características totalmente diferentes, de viés totalmente diferentes. Não é fácil. Eu fiquei imaginando hoje, a gente mal consegue conversar com alguém sobre política, sobre religião, sobre time, sem sair uma discussão. E ali a gente vê as pessoas totalmente submissas a Jesus. Eles entenderam, talvez, naquele momento que Jesus era a palavra, Jesus era o alimento que eles teriam que comer, e Jesus era o vinho que eles iriam beber. Então, eu fico colocando no meu coração como que a gente pode se comportar hoje, vivendo hoje, com essas diferenças. A gente precisa olhar para Cristo. É muito difícil quando a gente está nessa função de olhar para Cristo e fazer conforme Ele faria. Eu vou tentar descrever rápido aqui para vocês as características dos 12. E aí a gente aplica nas nossas vidas essas características e tenta melhorar um pouco para a gente poder fazer uma Santa Ceia. Porque é uma instituição que Jesus deixou até o final, até que Ele venha. Então a gente vai ter que fazer. E para a gente não ser igual os Coríntios lá de 11 e 17, a gente tem que estar atento. Pedro, o apóstolo que falava demais, igual o Diego falou, né? Era um cara agressivo, afoito, ousado e muito franco. Era o líder, era o porta-voz daquela comunidade, daquele colégio apostólico. O André, irmão de Pedro, o apóstolo das pequenas coisas, o apóstolo que ficava nos bastidores, era o apóstolo que ficava trabalhando e ninguém via. Ele não tinha vergonha de estar atrás do seu irmão, ao contrário. Eles souberam viver com essa diferença, cada um com a sua característica e o reino prosseguindo. Tiago, irmão de João, o apóstolo fervoroso. Quem não lembra quando ele falou para Jesus: Jesus, desce fogo, mata todo mundo. O quarto, João, o irmão mais novo de Tiago, o apóstolo do amor. Esse aqui é aquele que falou que ele cresça e eu diminua, que ele colocava Jesus sempre acima de tudo, igual o nosso irmão Gilmar colocou aqui. A gente pega esse exemplo também dele. Filipe, o apóstolo que fazia as contas. A gente vê aqui que ele gostava de processo, que ele era pragmático, que ele tinha essa coisa de dados. Quem não lembra quando ele falou: onde iremos comprar pão para toda essa multidão, Jesus? Natanael, o apóstolo sincero, ele também amava as escrituras. Ele foi aquele apóstolo que falou: achamos
de quem Moisés escreveu. Então sempre vai ter um que está atento às escrituras. Mateus, o publicano, aquele que os judeus odiavam, devido a ele trabalhar para Roma, a ele fazer as coletagens de impostos e muitas vezes ser corrupto. Não era coincidência o tempo que a gente vive hoje. Tomé, o apóstolo pessimista, aquele que só acreditava vendo, aquele que falou, deixa eu ver sua mão, Jesus, para poder ver se é isso mesmo. Tiago, o menor aqui, eu peguei até um pouco da característica do pastor Michel, do grego, do mikros, que literalmente é ser pequeno, estatura. Aqui a gente não vai ter muito dado sobre ele. Simão, o zelote, aquele cara que era militante, aquele cara que era contra o governo de Roma, que era na espada, era na guerra, ele queria de qualquer forma tomar o poder e achando que assim ele estava certo. Também, muito coincidência a gente vive hoje. Judas, o filho, esse aqui não é Iscariotes, esse é o filho de Tiago, gentil, compassivo, é aquele que falou, o Senhor vai se manifestar a nós e não vai se manifestar ao mundo. Ele colocava o irmão à frente da sua necessidade. E Judas, o traidor, que o nosso amigo Gilmar aqui já expôs aqui bastante bem e já deixou muito claro. O que eu quero trazer com vocês com essa reflexão, irmãos? Eu quero mostrar para vocês que nossa ceia ela não é perfeita de pessoas, ela é perfeita na sua instituição, ela é perfeita no seu objetivo. E o Diego colocou, eu acredito também que a gente, pra gente, quando Paulo fala, aquele que come indignamente, eu acredito que quando ele coloca essa advertência, ele está falando, cara, quando você vai comer esse alimento, você tem que saber quem está te servindo. A gente não vai comer na casa de alguém sem ser convidado. Então, quando Jesus está colocando ali o sangue dele, o pão que simboliza ele, você precisa conhecer Jesus. Como que você vai participar de uma ceia? Como que você vai participar de um jantar se você não conhece o anfitrião? E é assim que a gente vive hoje em dia. A gente participa da liturgia, a gente participa do batismo. Muitas vezes a gente entra um pecador molhado, né? Seco e sai molhado. A gente come lá, a gente faz a comunhão com os irmãos, só que a gente não conhece Jesus. A gente não conhece o homem da mão furada. A gente conhece pela televisão, a gente conhece pelo pastor que prega, só que a gente precisa conhecer no íntimo do nosso coração. E isso quem vai fazer não é a Santa Ceia, isso quem vai fazer é a sua procura, é a sua oração, é o seu testemunho perante a sua família, perante os seus vizinhos. É quando as pessoas olharem para você, além do exterior que você identifica como cristão, eles falam, não, as atitudes também dele carimba essa posição que ele toma na sociedade. Então, o que eu quero trazer hoje? A gente precisa também tomar cuidado com a questão da desordem na comunhão, como tinha lá em Corinto, que Paulo vai normatizar, e falando, poxa, vocês são ricos, os ricos chegam, comem primeiro do que os pobres, enchem a barriga e os pobres ficam sem comer. Então, a gente também precisa entender que tem regras que precisam ser seguidas, não regras que eu digo de estatuto, de escrito, mas regras. A principal regra é: tenha Jesus no seu coração, saiba de quem você está comendo o alimento, saiba que o sangue que você coloca na sua porta não é mais o sangue agora literal, é o sangue do seu coração. É Jesus que está batendo a porta e fala, deixa eu entrar. Jesus não é agressivo, Jesus ele não é intruso, ele está pedindo para a gente, deixa eu entrar, faça parte, venha comigo comer a ceia. Porque hoje a gente come aqui, na terra, mas vai chegar o dia que a gente comerá lá em cima com ele. E eu acredito que isso vai ser a consumação, que isso vai ser a plenitude do banquete que Jesus está preparando para a gente. Quando ele foi, ele falou, eu estou indo, mas eu estou preparando um lugar. E para você ter um lugar, você tem que hoje fazer a sua parte, porque ninguém consegue chegar aos pés de Jesus se não andar com ele aqui na terra. E nós, como homens aqui, como mulheres nesta terra, precisamos ser parecidos com ele. E isso se faz parte também da liturgia da Santa Ceia. É um ensinamento muito grande que isso traz para nós, e eu acredito que conforme mais a gente for conhecendo ele, melhor, mais palatável vai ficar a Santa Ceia para o nosso espírito, que é o principal. Amém? Fica com essa palavra aí, Deus abençoe vocês e vamos em frente. Muito bom, muito bom. Pastor Michel vai entrar em cena. Gilmar se despede. Não, deixa ele aqui, mais pertinho aqui. Você quer trocar aqui comigo aqui? Isso, põe ele do meu lado aqui. Aqui ninguém briga por causa de mulher. Isso é bom. Aqui é igual o João, ele quer ficar do lado do mestre. Que mestre! Bota dentro do peito. Alguém ajuda o Gilmar para ele tirar o som do telefone. Jesus.
Vai lá, Shell, é com você. Pais queridos, tudo bem? Ouvindo aqui as ministrações, eu fui abençoado. Eu quero trazer um texto aqui que está em João capítulo 13. Que é um texto que diz que sobre Jesus lava os pés dos discípulos, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ao passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus filhos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Quando eu olho esse texto, querido, eu vejo que ele corresponde às últimas horas de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que ele é um evento antes de ele ir para a cruz. Alguns historiadores e teóricos chamam esse texto de pré-cruz ou pré-calvário. Algumas horas que antecedem o acontecimento crucial da morte de Cristo. E Jesus, numa espécie de resumo aqui, ele não promove um culto de oração. Ele não promove um ajuntamento de outro tipo, a não ser um momento de refeição, um momento de ceia, um momento de comunhão à mesa. E o que me chama a atenção no jantar, que no jantar ele estava ali com quem? Todos aqui já falaram um pouquinho disso, e isso me chamou muita atenção. A Bíblia fala que ali estavam os 12, inclusive o Judas. Judas estava naquela mesa. E, na boa, querido, sem entrar profundamente aqui, se eu fosse Jesus, eu falaria: Judas, olha, procura a sua turma, cara. Está descendendo as horas de eu ir para o Calvário, e eu queria ficar junto aqui nessa última refeição, juntamente com aqueles de verdade que me amam. Eu estou falando, se eu fosse Jesus. E o que eu acho interessante aqui, e o que me chama a atenção, é que Jesus coloca Judas dentro da casa e coloca Judas sentado à mesa. Isso me deixa em crise, sabe por quê? Porque quanto tempo nós ouvimos e aprendemos que muitas pessoas não poderiam participar da mesa de Cristo. Antigamente nós tínhamos alguns exemplos de alguns pastores, e o bispo é do meu tempo também, somos velhinhos, né? Não sou não. A gente tinha aquele negócio que o pastor ele direcionava a gente e falava: olha, você pode tomar ceia, você não pode, você é merecedor, você não é merecedor. E tinha algumas pessoas que distinguiam: porque você cometeu isso, você cometeu aquilo, você não é digno de estar participando da ceia do Senhor, você não é digno de participar do pão. E quando eu leio esse texto aqui da última ceia, Judas, ele estava, e isso me faz entrar em crise, em confusão com aquilo que nós aprendemos no passado. Porque eu começo a perceber que aqueles ensinamentos ou exemplos que nós tínhamos caem por terra. Aqueles exemplos, aqueles ensinamentos que nós ouvíamos lá atrás, eles não ficam vivos perante o Evangelho de Cristo, perante aquilo que Jesus Cristo fez. Eu percebo que Jesus ele é muito mais inclusivo do que exclusivo. Eu percebo que Jesus, ele traz as pessoas mais perto, ele inclui, ele quer curar as pessoas do que excluir e as pessoas se curar sozinhas.
Jesus Cristo, ele é um Jesus de amor. E Jesus, ele não exclui de forma nenhuma Judas do jantar. Eu acho isso interessante. E tem alguns quadros que pintam, inclusive tem um quadro de Picasso lá que eles sempre pintam e eles colocam Jesus no meio da mesa, né? Eu acho isso muito interessante, eu estava estudando sobre isso. E isso não é à toa, querido. Isso é devido à cultura judaica. Na nossa cultura, a pessoa que senta na ponta da mesa, ela é aquela que paga a conta, não é verdade? Na cultura judaica, aquela pessoa, ela fica no meio. Mas por que ela ficava no meio? É óbvio que não tinha conta para pagar. Mas Jesus estava no meio porque ele representava que ele era o Senhor da casa. Ele era o Senhor daquele lugar. Era ele que mandava na casa. Ele era responsável, era o anfitrião daquele momento. Porém, no meio do jantar, quando eu olho aqui a Bíblia não fala um momento, mas a Bíblia fala que Jesus ele se levanta. Jesus ele se levanta. Eu creio que já estava mais para o finalzinho do jantar. Jesus ele se levanta, e eu quero aqui conjecturar, Michel, a Bíblia não fala, que Jesus meio que se irrita. E se fosse eu batia a mesa, eu gritava, eu falava, tá tudo errado, eu tô aqui há 3 anos com vocês e vocês não entenderam nada. Mas, como Jesus não era gente, né? Então ele era um cara que estava ali para ensinar. Jesus ele não critica. Jesus ele não bate a mesa. Jesus ele não fala alto com ninguém, mas ele se levanta da mesa e o texto diz que ele tira o seu manto. Ele tira o seu manto para poder servir aos discípulos. Ele tira o seu manto, ele pega um pano e eu fico imaginando aqui comigo a cara dos discípulos dizendo o seguinte, a comida não deve ter feito bem para ele. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? A Bíblia fala que ele levantou da mesa, ele pegou um pano. Qual o próximo passo seria? Os discípulos se perguntando, será que ele vai pegar mais o que agora? Ele fala que ele vai para a cruz, ok, aí até vai. Mas isso aqui já é demais, pode ser que os discípulos pensaram. E o texto continua dizendo, para desespero dos discípulos, que Jesus ele foi atrás de uma bacia, sem entender nada, querido. Ele foi atrás de uma bacia perdida na casa e ele encontra a bacia. O texto diz que ele coloca a água na bacia e começa a chamar um por um. E começa a fazer algo que é mais maluco ainda, querido. Ele começa a lavar os pés de um por um. Depois que ele enxuga os pés dos discípulos, se levanta, porque para lavar os pés nós precisamos nos ajoelhar. Ele se levanta, então ele sai da mesa e vai para o joelho, ou seja, ele sai da mesa e migra para os pés dos discípulos. Ele se levanta, ele tira o pano, ele coloca seu manto novamente, e os discípulos percebem que naquilo que Jesus fez era o básico que toda a casa judaica fazia. Era o básico que eles tinham que fazer, porque todo convidado nobre tinha que ter seus pés lavados. E eles já estão na mesa de novo e Jesus lança o sermão e ele diz assim, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e dizem que eu sou, ok, eu sou. Isso Jesus falando. Agora eu sou o professor de vocês, se eu sou o senhor de vocês, lavei os pés de vocês, agora vocês devem lavar os pés um dos outros. Devem dar exemplos, pois eu fiz e quero que vocês também assim o façam. Quando lemos esse texto, é lógico que ficamos confusos, assim como os discípulos ficaram, e Pedro aqui nos representa, né? Pedro é aquele cara que... Cara, Pedro é sensacional. Pedro aqui nos representa e ele fala que o que nós falaríamos se nós estivéssemos lá. Pedro, em outras palavras, ele diz o seguinte, Jesus, o que é isso, cara? O Senhor não vai lavar meus pés. Pedro está em crise porque na cabeça dele a figura convencional de um mestre é aquele que manda e que tem juízo obedece. Mas Jesus ele veio confundir a cabeça dele e também a nossa, porque ele veio ensinar que na hierarquia do reino, aquele que é líder, ele faz e nos influencia a fazer também. Por isso que eu amo essa comunidade, cara. Porque os nossos líderes, eles não mandam, mas eles influenciam fazendo aquilo que nós temos que fazer. Não é somente pregando ou fazendo, mas faz, ensina.
E quando Jesus faz esse movimento, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, ei, vocês, eu cheguei aqui nessa casa e ninguém lavou meus pés. Eu cheguei nessa casa e ninguém teve o espírito voluntário de fazer esse serviço. E já que ninguém fez, eu não critico, porém, eu não bato na mesa, eu também não vou fazer estardalhaço, mas eu levanto e mostro para vocês como tem que servir o reino. Eu levanto e mostro para vocês que eu vim para servir. Daqui a pouco eu vou para o Calvário, eu vou embora, mas vocês ficarão com o meu representante. E depois disso não existe plano B para a igreja foi feita para servir. Não existe outra saída. Quando Jesus faz esse movimento da mesa para a bacia, ele está dizendo o seguinte, querido, no meu reino precisa de crentes servos. Tem gente que só quer ir aí, eu começo, eu vou fechar teu pergaminho aqui. Eu já falei demais. E aí eu entendo o seguinte, tem cristão que ele quer ficar sentado à mesa, somente se alimentando, somente comendo. Mas quando Jesus Cristo nos chama, ele nos chama para servir, para deixar a mesa farta e pegar as bacias e servir ao reino. E nós estamos vindo numa cultura, e o bispo falou isso de uma maneira extraordinária hoje de manhã no culto, que nós vimos para a igreja, melhor dizendo, somente para nos alimentar. Quando na verdade nós temos que vir para entregar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso servir. A cultura de igreja no Brasil, ela está deturbada, querido. Nós ouvimos pelas rádios, pelas TV, esses dias, acho que foi hoje de manhã, ou ontem de manhã, eu não me recordo, eu estava passando de canal em um determinado programa, o cara estava de joelho no altar dizendo, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não dá o que eu quero. Quando na verdade nós como filhos, que o bispo falou, nós temos que nos sujeitar a obedecer aquilo que Deus tem para nós. E Jesus Cristo, de uma forma extraordinária, antes de ir para o Calvário, ele ensina, cara, você tem que servir o reino. Você tem que servir as pessoas, amar as pessoas acima das coisas. Jesus Cristo está ensinando que, independente da sua posição eclesiástica, isso não quer dizer nada. O reino é para servir, o reino é para amar, o reino é para acolher e o reino é para dar destino. Já aproveitei. Ganhou a notinha aí? É sério, querido. Nós queremos ser servidos. Nós queremos todo culto sairmos alimentados da mesa. Nós queremos ser fartos. Mas nós temos que entender, como o bispo disse hoje de manhã, nós chegamos ao culto para entregar a nossa oferta e saímos vazio. Por quê? Porque é lá fora que nós vamos colocar em prática aquilo que Deus nos deu. O reino dos céus. Que nós possamos deixar a mesa farta, querido. Tirarmos as vestes de festa. Que nós possamos colocar as mãos nos panos e bacias para servir aqueles que precisam. E ainda mais nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão precisando de uma palavra, de uma ajuda, de algo que você pode fazer, está ao seu alcance, não depende só do teu pastor, da tua comunidade, mas depende de você como instrumento de Deus. Sai da mesa, cara. É bom demais estar na mesa, é óbvio. É bom demais nós estarmos sentados, sendo alimentados. Mas até aqui você se alimentou para quê? Para abençoar as pessoas lá fora. E Jesus Cristo nos trouxe esse mandamento. Eu termino aqui com a palavra de Paulo, está em Filipenses. Deixa eu achar aqui. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 9, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima sobre todo o mundo. Cara, se ele foi exemplo, se ele se humilhou para nos servir, que nós possamos também ser exemplo. Está na hora de você sair da mesa e ser mais efetivo no reino. Você possa entender essa palavra nessa noite. E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Meu Deus do céu. Tá pequeno hoje aqui pra mim, hein? Olha só. Glória a Deus.
Sai da mesa. Você pode, então. Eu não vou subir a música, senão depois a gente eu esqueci a palavra. Eles vão cortar o áudio nosso. Bom, eu quero encerrar. Quanta coisa boa aqui hoje, hein? Foi fera, hein? Quanta coisa boa aqui hoje, hein? Eu estou na expectativa da próxima temática. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que esse momento da ceia de Jesus é o momento em que nós somos desafiados no nosso interior e no nosso caráter. Jesus, ele nos dá ensinamentos nesse cenáculo onde está acontecendo a última ceia que ninguém quer imitar. A gente fala muito de imitar Jesus, de ser como Jesus, mas parece que quando a gente fala de querer ser como Jesus, parece que a gente está olhando apenas para essa trajetória, né, triunfal de Jesus. Os milagres que ele fez, os mortos que ele ressuscitou. Quando a gente entra nesse cenáculo, e a palavra que o pastor Michel disse, ela é muito pontual, de que Jesus, nesse momento, e é o único momento que a Bíblia vai relatar isso, ele se levanta da mesa e ele fica despido, ele tira a roupa, ele tira a veste dele, ele tira o manto dele. E eu acho que essa é uma parte de Cristo que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de querer imitá-lo. É muito desafiador você se levantar da mesa, você lavar os pés das pessoas, você servir o pão para o traidor, você trazer para essa mesa o Judas que vai te trair, o Pedro que vai te negar, o Tiago e o João que gostam de ficar disputando lugares dentro do reino, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Você trazer para essa mesa gente que não está conectada dentro do seu propósito. Eu acho que isso é muito desafiador para nós, dado o fato que Jesus está a um dia de sua morte. Então, ele está já começando a ser visitado pela aflição da morte, e as pessoas que caminharam com ele durante 3 anos e meio, ainda não entenderam. O fato é que Jesus fala que vai revelar o Pai a eles, e Filipe ainda não entendeu que ele está no Pai e o Pai está nele. Filipe pergunta para ele, mostra-nos o Pai e isso nos basta, não é? Então ele está diante de gente que não tem compreensão da missão, do propósito, e é muito desafiador você trilhar dentro desse caminho, de perdoar o traidor, de acolher aquele que vai te abandonar, porque de fato nessa mesa dos 12, 11 vão abandonar Jesus. Pedro vai segui-lo apenas de longe. Quem segue de longe não quer ser reconhecido, não quer ter contato, não quer ser ouvido, não quer falar, literalmente. Agora, Jesus deixa para nós, como já iniciou aqui o Dieguinho, muitos símbolos a essa mesa. Então, quando ele lava os pés dos discípulos, ele está dando um símbolo para nós. Quando ele parte o pão, quando ele dá o cálice, o vinho, ele também está deixando o símbolo. Existe uma simbologia por trás de tudo que Jesus está fazendo. Ele está orando pelos discípulos, existe uma simbologia. E aí, é muito importante essa coisa dos símbolos. Porque Jesus, apesar de estar 2000 anos atrás, ele caminha na eternidade e ele sempre é atual. Jesus nunca fica ultrapassado. E quando ele faz essas coisas em forma de símbolos, na verdade, ele está olhando para nós, ele está deixando algumas coisas para nós. O Jung, que é um psiquiatra fera na área da psicologia, aí, um psicoterapeuta, ele vai dizer que o símbolo, ele na verdade, é uma tentativa de satisfazer impulsos, tá? E aí é interessante quando a gente entra nesse momento, que quando a gente fala de impulsos, né, a gente olha para a questão nossa que é inconsciente, tá? A gente fala de impulsos e impulsos estão relacionados a mecanismos de sobrevivência.
Tá? São coisas que às vezes inconscientemente você faz para que você possa preservar a vida, preservar a saúde. É impulso. Se eu fizer assim no rosto do pastor Michel, automaticamente ele vai ter um impulso de proteção, ele vai fechar os olhos, ele vai... Então todo esse impulso, ele está apontando, né, para alguma coisa que está relacionado ao viver, né? E aí é interessante este momento quando a gente olha para esse simbólico que está tentando satisfazer impulsos. E aí, se a gente entrar na área da psicologia, você vai perceber que pessoas frustradas, elas ficam buscando simbolismo, né, para de alguma maneira se nutrir naquilo que foram frustradas. Então você percebe que quando a pessoa está comprando muito, comprar para ela significa nesse momento um símbolo. Para quê? Para esconder uma frustração. Quando a pessoa está comendo muito, comer muito para ela é da mesma maneira. Ela está tentando esconder uma frustração atrás disso. E aí quando eu olho para o Yang, falando de coisa que a gente usa os símbolos para suprir impulsos nossos interiores, não tem como eu não fazer a conexão com Jesus. Porque ele está dando pão e ele está dando vinho. E esse pão representa carne e esse pão representa sangue. Jesus está dizendo, aqui está a satisfação de vocês em mim. Se você comer da minha carne e beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Quando Jesus está dizendo isso assim, a comunhão que você estabelecer comigo vai determinar a sua condição de vida. A comunhão que você estabelece com Jesus determina o seu prazo de vida, tanto terrena quanto na eternidade. A tua comunhão determina o tipo de vida que você vai viver, literalmente. Então, essa simbologia, ela é poderosa. Yang ainda vai dizer que os símbolos, eles tendem a reduzir as tensões. Você se frustrou numa área, mas quando você se relaciona com o símbolo, ele alivia a tensão da frustração. A Bíblia vai dizer que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E toda alma que pecar, essa morrerá. Aí Jesus vem te dar o pão. Olha para o símbolo. Vai reduzir a tensão da morte na tua vida. Nossa, eu senti. Muito fera. Ai, cara. Manda o terremoto aí. Come do pão, bebe do vinho. Vai reduzir a tensão da morte na sua vida. Sabe o que é isso? Essa comunhão vai produzir alívio em sua vida. Literalmente. Existem momentos na vida que a gente se sente sem destino, a gente se sente inapto a algumas coisas, é porque talvez você perdeu a comunhão. E Yang também vai dizer que o símbolo aponta para alguma coisa que está por vir ou se tornar. E aí eu entro no gancho do Gilmar. Porque essa comunhão, esse símbolo, e foi muito poderoso tudo que aconteceu aqui. O Gilmar disse uma coisa assim, que Judas, ele foi chamado pelo que ele era, não pelo que ele seria. E ele, na trajetória, se torna o que ele seria. E aí fica muito claro para mim que Deus, quando me chama, ele tem... e aí a gente precisa lembrar que a vida, tá? Talvez, se tiver algum calvinista me assistindo, vai discordar de mim, que a vida é feita de escolhas. Não existe essa coisa, uma vez, pelo menos para mim, tá? E respeito a sua opinião. Para mim não existe essa coisa, uma vez salvo, sempre salvo. E não vou entrar nesse aspecto porque não é o propósito aqui da live. A vida é uma trajetória. E como é essa trajetória? Por exemplo, o texto da Bíblia vai dizer que o povo que andava na escuridão viu a grande luz, que era Jesus, brilhar. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Quando você anda na escuridão, você não sabe para onde você está indo. Quando uma luz aparece nessa escuridão, o que ela faz? Ela te renderiza, ela te dá um novo destino. Ela te chama, olha, é por aqui. E a partir daí, você começa a viver uma trajetória baseada na luz.
E aí sabe o que é terrível sobre Judas, como já foi falado aqui? É porque Judas recebeu as mesmas oportunidades que os outros 11 receberam. Judas esteve nos mesmos lugares que os outros 11 estiveram. Judas viu os mesmos milagres que os outros 11 viram. Judas recebeu a mesma autoridade que os outros 11 receberam. O problema é que a mesma coisa que fez de Pedro um grande pregador, fez de Judas um traidor suicida. Posso sair correndo aqui, tem pandeiro? A glória. O pai tá na casa, mano. Você é louco. A mesma coisa. E às vezes a gente fica nessa vida tentando descobrir, ou melhor, dentro das nossas fraquezas, autorizar os nossos fracassos. A Bíblia vai dizer que o sol ele nasce para todos. Está dizendo o quê? A mesma condição que o justo tem, o ímpio tem. E aí, o que determina o final dessa trajetória? O que você vai se tornar com aquilo que Deus está derramando na tua vida, cara? Pelo amor de Deus, a graça que Ele está derramando sobre você está te tornando o quê? Está te tornando um cristão fiel que vive da graça e faz bom uso da graça? Ou está te tornando vítima das pessoas, vítima do pecado? Porque se você não souber administrar a graça, ao invés de você se libertar do pecado, você vai se tornar vítima do pecado. E aí você vai olhar para Jesus: eu sou pecador, mas a graça está me bastando. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está dizendo, quando Paulo fala disso, o que ele está falando? Vocês estavam num lugar onde não havia oportunidade, vocês estavam aprisionados pelas cordas da morte, mas Jesus desceu nas profundezas do inferno, e Ele tomou a chave da morte do inferno, e aonde você estava num lugar que estava consumido pelo pecado, a luz brilhou, a graça te limpou, te purificou. Agora a escolha é sua de sair desse lugar. O que você está fazendo com aquilo que Deus tem derramado na tua vida? Eita, vou pôr foninho de mim. Tomar outro café. Não é uma questão de oportunidades. É literalmente que Judas pega tudo aquilo que recebeu, que João também recebeu, o apóstolo. E João sobreviveu à ilha de Pátimos. E João sobreviveu ao azeite cheio de tacho. E o João sobreviveu à queda do templo. Porque ele pegou aquilo que Jesus derramou na vida dele e literalmente se tornou como Jesus. Tem gente que recebe autoridade para curar, para pregar, e ao invés de se tornar igual a Jesus, se torna uma estrela cadente. Se torna um popstar. Se torna um intocável. Se torna um inacessível. Você não é a trajetória que te torna. Agora deixa eu falar o outro extremo, a outra ponta dessa palavra. Porque talvez você está com medo. Porque diante de você existe um caminho. E você de fato está com medo de entrar nesse caminho porque você ainda não é. Talvez você está diante desse caminho, você está inseguro porque você ainda não é. Está desacreditado porque ainda não é. E está com um sentimento de incapacidade porque você ainda não é. Mas a hora que você levantar-se, colocar o pé no caminho, a trajetória vai te tornar. Cada passo que você der, Deus vai te transformando. Deus vai te moldando. E claro, você precisa se permitir. Agora, para terminar, quero falar da ceia. Yang vai dizer que existem dois aspectos no simbolismo. Um é retrospectivo e o outro é prospectivo. De maneira que o retrospectivo é o que ficou lá para trás e o prospectivo é o que está lá na frente. O retrospectivo faz você olhar para o passado. Aí Jesus dá o pão na mão do Michel, o pastor Michel, e dá o vinho. O Michel, nesse momento, ele não olha para aquilo que ele é agora. Ele olha primeiro lá para trás. E quando eu pego o pão da ceia e olho para trás, eu percebo que Cristo fez aquilo que eu não poderia fazer. Uau. Você é louco. É o sacrifício. Vou correr aqui, hein? Cara, eu acho de uma coisa muito sobrenatural, muito, muito extraordinária. A gente vive no tempo do coaching, e eu já fiz curso de coaching. A gente vive no tempo em que as pessoas querem te ativar, querem o tempo todo fazer você sair do lugar que você está para onde você quer ir. Mas quando eu olho para essa coisa da ceia, tem uma coisa que mexe comigo.
Porque quando eu olho para o passado, Deus resolveu o meu passado. E quando eu olho para o meu futuro está resolvido em Cristo. De maneira que se eu não tenho expectativas terrenas, eu posso viver da maneira que for, com aquilo que eu tenho, desde que eu ande dentro daquilo que Deus estabeleceu para mim. Eu sei que se hoje eu não tiver casa, na eternidade eu tenho uma casa. Se hoje eu não tiver saúde, na eternidade eu tenho saúde. Se hoje eu não tenho vida, na eternidade eu tenho vida. Se hoje eu não tenho riqueza, na eternidade eu tenho riqueza. De maneira que eu preciso esperar aquilo que está por vir na eternidade, e não aquilo que estamos vivendo nesse tempo. Jesus está falando isso. Pega o pão, pega o vinho, olha para o passado, morri na cruz por você, olha para o futuro. Existe uma casa celestial diante do meu Pai, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E tem mais, na eternidade vocês vão ser como eu sou. Glória! Pegar fogo isso aqui, cara. Ao correr. Chegou uns dois. Nem quase aceita Jesus. Você é louco, cara. Ele estava aceitando Jesus. Quando a gente começa a entender isso, algumas coisas começam a fazer sentido para nós, né? O Gilmar veio aqui hoje, a gente está sempre aqui, todo mundo aqui é bênção, mas eu acredito que Deus abençoou muito ele para estar hoje aqui, porque ele deu chaves poderosas para nós aqui. Talvez você já tenha ouvido o que ele falou, mas para esse tempo, ele disse uma coisa muito séria. Para Judas, o perfume vale mais do que Jesus. E não é apenas o perfume. Para Judas, os pobres também valem muito mais do que Jesus. Para Judas, estar com o sumo sacerdote Anás e também o Caifás vale muito mais do que estar à mesa com Jesus. Ele está à mesa sentado, mas Jesus percebe que ele está o quê? Ele está tenso. Eu preciso resolver o que eu tenho que resolver. Satanás já havia entrado nele. Se tem uma coisa, cara... Meu Deus, eu não posso falar isso agora. Fala. Segura aqui. Judas, ele está à mesa, galera, e ele não suporta aquela comunhão. Quando Jesus fala para ele assim, levanta e vai fazer o que você tem que fazer, a fala de Jesus revela a inquietude de Judas. Não era para eu estar aqui. E por que ele não consegue estar à mesa em comunhão? Porque Satanás está dentro dele. Porque o cara que Satanás entrou nele, você pode ir lá e pedir perdão para ele. Eita, não posso falar isso. Fala, bispo. Não posso. Pode. Fala, entrega tudo. Cara que tá cheio de Satanás, e quando tá cheio de Satanás, e às vezes você fala assim, mas eu não estou endemoniado, mas às vezes Satanás está se revelando dentro de você, porque quando você está cheio de si, você está cheio de Satanás também. Às vezes estar cheio de si é estar cheio de Satanás. E esse cara não suporta a comunhão, porque Satanás entrou nele. E ele está ali inquieto. Jesus está dando pão, Jesus está dando vinho, Jesus está ali lavando os pés do cara, mas eu não quero estar aqui. Essa mesa ela é fantástica. Porque essa mesa, e quando a gente fala de mesa, a gente fala de comunhão, ela revela e resolve conflitos. Quer resolver conflitos? Quer? Prepara uma mesa, igual a mesa que Jesus preparou. E é nessa hora que há a dificuldade. Jesus prepara essa mesa e ele está resolvendo conflitos. O Judas é um cara que está cheio de conflitos. E eu acredito que ele está tentando salvar Judas. Porque ele manda Judas se levantar da mesa após ter feito tudo que poderia ter feito. Ele lavou o pé do cara, ele serviu o pão pro cara, ele falou, ele fez um monte de coisa. Jesus está tentando resolver conflitos. Está revelando corações. Eu acho que esse último momento na vida de Jesus a gente precisa trazer para nós. Quer ser parecido com Jesus? Perdoe. Quer ser parecido com Jesus? Sirva, sem esperar ser servido. Quer ser parecido com Jesus? Se levante da mesa, para que esse lugar, que essa coisa é o meu lugar. Cadê? Ninguém me honrou, ninguém me respeitou, ninguém me serviu, ninguém guardou isso, ninguém guardou. Para com essa palhaçada, cara. Quer ser igual a Jesus? Ore pelos traidores, ore por aqueles que vão te abandonar.
quer ser igual a Jesus, tira o manto, lava os pés desses discípulos, lava os pés dessas pessoas que caminham com você. Amém? Falei para arrebentar. Falei. Meu Deus, pode continuar falando aí, não tem problema não. Chegou aqui, Estou sendo abençoado. pastor Ney, pastor Daniel. Eita, glória! O Espírito já tinha me revelado. Ixi! O Espírito já tinha me revelado. Pra cá. Eita, glória! Você liga, pô. Você liga, vem cá. Nós vamos orar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vem cá que eu sei que você Boné, fala boné. Falei para arrebentar. Boné no chão. Se você tiver alguma coisa construtiva para abençoar aqui, Eu sempre tenho, né? então, A live tá aberta ainda, tá, gente? Vamos orar, eu quero orar com você. Vamos te levar para essa mesa da comunhão, e essa mesa é um lugar de restauração, é um lugar de revelação, é um lugar de vida. É o meu microfone que está aberto aqui. É um lugar de revelação, é um lugar de milagre, é um lugar de poder. Essa mesa é abençoadora para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, por tudo que foi liberado aqui, Senhor, por tudo que foi derramado sobre a nossa vida. Dá-nos esse coração de Jesus. Dá-nos esse coração inclinado a servir, a amar, a buscar. Dá-nos esse coração que se entrega, esse coração que caminha em direção ao Calvário, Senhor, que carrega a cruz, Senhor. Abençoa cada vida que ministrou hoje aqui. Abençoa cada vida que está em casa, cada coração, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra possa penetrar na nossa alma e possa nos dar destino, mudar a nossa história. Abençoa os lares, as famílias, Senhor, as pessoas que estão pedindo oração agora aqui na live, Senhor, que Tu possa cobrir com Teu sangue, entrar agora dentro desses lares e fazer milagres de cura, de restauração, de libertação, ó Pai. A nossa casa, a nossa família pertence a Ti, ó Deus, o nosso coração é Teu, Senhor. Faz um milagre por esses dias, Senhor, dentro desse lar, ó Pai. Liberta pessoas, ó Deus, abre portas, Senhor. Em nome de Jesus, nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos na Tua graça, nós acreditamos, ó Pai, que o Espírito está movimentando as águas, nós acreditamos que o céu não está em crise, que Deus está no controle de todas as coisas, Senhor. Nós acreditamos que Tu és a nossa força, Senhor, que Tu és o poder que opera em nós, Senhor. E em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de cura, uma semana de milagres para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos despedir aí, pastor Michel. queridos, Deus abençoe, uma ótima semana, que você tenha uma semana debaixo da graça do Senhor aí. Ele é a nossa força e fortaleza. Deus abençoe, uma semana abençoada. Galera, obrigado por esse tempo com a gente. Tenho certeza que a gente foi bem alimentado aqui com essa palavra. E tem mais, hein? A série continua, acompanha aí com a gente. Vai ser bênção. Semana que vem a gente vai falar do Getsemane. Fique com Deus. Fala, Gilmar. Galera, Deus abençoe. É a primeira vez aqui na live, vou voltar mais vezes. Gostou, muito abençoado. Tá convidado. Foi benção pra nós. Espero que vocês foram tão abençoados. Tenho certeza que vocês foram muito abençoados assim como a gente. Então Deus abençoe a todos e até a próxima. Só estourou o horário, né? Tinha que estar de paletó para me puxar o paletó dele. Fala, Tom. A minha comunidade, eu sei que vocês gostam de uma série do Netflix, mas vem com essa série aqui. Essa série vai te levar pra eternidade. Ela tá caminhando muito com a gente. Essa série vai te levar pra eternidade. Boa, garoto. Boa. Então, Chega pra cá, vocês dois, pastor Ney, pastor Daniel. Tem maratona. Tinha um parceiro seu te procurando aqui, o Bach. Quem? O Bach, no começo da live. Book. Book. É o Book. É Book, mano. É o Cleiton Book. É o Cleiton. Um abraço, Cleitão. Cheguei, cara. Cadê o Ney? Um abraço aí, comunidade. Entra aí todo mundo aí, entra aí, Gilmar. Entra aí. Vê se aparece todo mundo aí, ó. Vê se aparece todo mundo aí. Depois eu vou fazer a gente faz eu tiro um print aqui pra gente fazer uma foto bonita aqui. O legal que a mesa de Davi, ela escondia imperfeições físicas, mas a mesa de Jesus revelava imperfeições na eternidade. Uau, olha.
Deus te abençoe. Você pode desafiar. Eita, agora. Uma boa semana para você. Você que ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, vai lá, deixei o link aí na live, compartilha as nossas mensagens com seus familiares. Você que quer se mover em área social, oferta missionária, nos procure. A nossa igreja não está parada, nós estamos movendo, abençoando a cidade, abençoando pessoas fora da cidade, abençoando pessoas fora do país, através de orações, de oferta. A nossa comunidade está se movimentando. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, procura qualquer um de nós aí, é só chamar. Tenho certeza que nós vamos te acolher, te amar e também te dar destino. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor cubra a tua vida essa semana. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os anjos do Senhor estão te guardando. Boa semana para você, que a graça de Jesus inunde a sua casa e a sua família e que Deus te abençoe. Beijo no coração. Se não compartilhou a live ainda, compartilha aí, porque você vai estar abençoando a nossa comunidade. Beijo. Meu fiel escudeiro.